tema: Ensino superior à distância como política pública de acesso, desafios e implementação. Convidamos a professora doutora Daniela Melaré Vieira Barros. A professora Daniela é mestre em Engenharia das Mídias para a Educação, mestre e doutora em Educação pela Unesp, doutora em Educação pela UNED de Matriz. É também especialista em instrucional designer, especialista em administração em educação à distância. É docente da Universidade Aberta em Lisboa, Portugal, e colaboradora da Open University no projeto COLAN. E a professora doutora Maria Tereza Miceli Querbal. A professora Maria Tereza é mestre e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fez pós-doutorado em Ciência Política pelo Instituto Ibero-América, Espanha. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e docente dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp de Araraquara e de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Quero agradecer imensamente a presença da professora Daniela, que se deslocou de Portugal para cá só para o nosso evento. Então, muito obrigada, professora. Obrigada, professora Maria Tereza, também. É sempre uma honra tê-la conosco. Sempre muito brilhante. Obrigada. Professora Daniela, então, por favor. Bom, boa noite. É um grande prazer para mim estar aqui hoje. Voltando à minha terra, né? Quero agradecer muito a Hilda, ao Arnaldo, aos colegas, ao Ricardo, e em especial a Maria Tereza, minha querida professora, orientadora de sempre, Maria Tereza Querbal. É um grande prazer estar aqui, é muito bom partilhar com vocês várias coisinhas aí que a gente tem para comentar. Eu preparei uma fala que tem um conteúdo que eu já disponibilizei para a professora Hilda, que vai estar disponível para vocês, quem tiver interesse, claro, né? É um conteúdo que simples, não tem o texto ainda, mas vou produzir o texto sobre o tema. E a fala está dividida em 4 grandes temas. Vou tentar fazer uma síntese desses temas e deixar também algumas perguntas para que depois a gente possa dialogar, né? Bom, o que eu vou falar de educação à distância para vocês? Quando me falaram que era uma mesa sobre políticas públicas, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa para falar sobre o tema. Eu não sou exatamente da área das políticas, né? Mas aprendi muito com a Tereza sobre as mesmas e com o Ricardo também. E, complementando isso, fui trabalhar com educação à distância, que é a minha paixão desde sempre. Eu trabalho numa universidade completamente online. Completamente online. Quando eu digo completamente online, significa que não tem presencialidade, né? Nós somos uma universidade pública, paga. Somos uma universidade de mais ou menos 10 mil estudantes, temos 25 anos. É uma universidade portuguesa, só portuguesa. E é uma universidade que tem uma metodologia pedagógica de educação à distância, premiada e conceituada na área. É a primeira metodologia pedagógica na área de língua portuguesa. Tá? Bom, só para ter um panorama do que a gente vai tentar falar sobre educação à distância. Mas antes de falar da universidade e do modelo da universidade, que pode ser interessante e também polêmico, né? Eu queria contextualizar um pouquinho dentro do cenário português e do cenário europeu, alguns aspectos que são importantes para nós. Vou falar um pouquinho da Unesco e da ONU e de alguns relatórios que surgiram recentemente sobre a temática do ensino superior. Depois vou contextualizar a União Europeia sobre o ensino superior, o que está sendo pedido para os 27 países da comunidade. Vou falar sobre educação à distância nesse cenário e, por fim, o modelo da Universidade Aberta de Portugal. E dentro desse modelo, uma nova tendência que são os MOOC, né? E o que significam os MOOC hoje no cenário de EAD. Vou tentar ser breve, não vou falar diretamente de todos os slides, porque tem muito conteúdo,
mas vou dar um panorama geral e depois o material vai ficar aí disponível para vocês. Eu queria, claro, iniciar com alguma coisa da Unesco, em específico, a Declaração de Incheon, que foi feita no ano de 2015 na Coreia. E essa declaração, sugiro que leiam, sugiro que vejam, é algo curto, breve, mas muito interessante. E ali por detrás existem várias linhas de análise que se podem fazer, que se podem entender das tendências dos próximos anos para a área de educação. Essa declaração vai rumo a 2030, ou seja, longos anos. E uma frase interessante da declaração que nos suscita aqui alguns questionamentos para se pensar a educação à distância na questão do ensino superior. É importante que ofereçam percursos de aprendizagem flexíveis. Pensem sobre isso. Percursos de aprendizagem flexíveis. Ninguém está falando de educação presencial, ninguém está falando de educação à distância. Percursos e cursos de aprendizagem flexíveis. O que é isso hoje e qual é essa tendência para a educação nos próximos anos? Depois da declaração da Unesco, queria fazer 2 comentários sobre o documento também de 2015 da ONU, que fala sobre as tendências das populações no planeta. Vocês já vão entender por que eu estou falando sobre isso. Eu tenho 50% de crescimento populacional até 2050, mas eu tenho um dado super interessante que vocês podem ver aí embaixo nas duas bandeiritas. Eu tenho China e Índia com um crescimento exponencial no mundo, ou seja, vão crescer muito e vão invadir o mundo, como já invadiram, né, para todos os cantos, como eu digo. É uma população imensa e é uma população jovem. É uma população jovem. E o mais interessante é que, para além da Índia e da China, eu tenho até 2050 41% de pessoas com mais de 15 anos, tem até 15 anos na África. E 19% entre 15 e 24 anos, África. Então imaginem, eu tenho África com uma população de 40% jovem, eu tenho Índia e China crescendo exponencialmente com uma população jovem. Uma coisa interessante, o nosso Brasil maravilhoso não aparece aí com uma população jovem. Isso é interessante de se pensar. O que vai acontecer nos próximos anos com a população brasileira? Né? A gente vai deixar de ser tão jovem como a gente foi. Mas a África vai crescer muito. Né? E a Índia e a China também, em relação aos jovens. Bom, a parte desse contexto, eu já entro direto com vocês em 3 termos importantes que a Comissão Europeia destaca hoje em relação ao ensino superior. É o acesso, que vocês já conhecem, a questão do alargamento da participação, o alargamento e a participação. O que significa isso? 40% da participação até 2020. Essa é a meta da União Europeia para os países dos 27 membros. Ou seja, eles querem que as pessoas, pelo menos 40%, estejam no ensino superior. Isso é um reto e um challenge para eles. Mas isso está sendo efetivado agora e eu vou contar como que as políticas estão sendo feitas para que essa meta seja atingida. Eles têm 3 formas de desenvolver as políticas públicas nessa área nos países. A primeira, políticas e objetivos gerais relacionados à participação e à conclusão dos estudos, ou seja, o incentivo e a facilitação de conclusão desses estudos. Os objetivos fixados para grupos específicos, né? Vou dizer o que são esses grupos específicos. E a implementação de medidas concretas para que isso facilite o alargamento e a participação. Veja os termos, alargamento e participação no ensino superior. O que são esses três aspectos da União Europeia? Eles dividem o mapa, não sei se dá para ver muito bem, um pouquinho, está pequenininho, mas vou tentar explicar um pouco. Os países que estão com o quadradinho azul, quadradinho rosa, que são os mais claritos ali, são os que estão aplicando os objetivos prévios de até 2020 ter 40% da população no ensino superior. É para toda a União Europeia. São obrigados a aplicar isso. Os que têm o quadradinho roxeado, que é um pouquinho mais escuro,
são aqueles que já estão implementando medidas concretas. O que são essas medidas concretas? Educação à distância, primeira delas. Segunda delas, bolsas, inclusão de várias minorias, bolsas de acesso. Erasmus Mundus virtual. Já ouvi falar disso, vou falar um pouquinho do Erasmus Mundus virtual, que é uma coisa interessantíssima, de baixo custo e fácil acesso. E políticas que facilitem, a partir do ensino secundário, o acesso ao ensino superior. Então, vai por aí a coisa. Bom, e o que vocês estão vendo de quadradinho azul escuro são o que eu acho interessantíssimo, e até destaquei aqui, são os países que estão aplicando já medidas mais específicas para grupos específicos. Né? Os grupos específicos são, por exemplo, alguns exemplos aqui, a Bélgica. A Bélgica agora, eles estão fazendo incentivos para estudantes que não têm pais que não frequentaram o ensino superior. Além de todos os objetivos já previamente colocados, eles já estão pensando nessas minorias, ou seja, estão incentivando a participação de estudantes de ensino superior que os pais não são graduados. O pessoal da Finlândia está se esforçando na participação da população masculina no ensino superior, porque para eles é um problema. Tem muita mulher na universidade e não tem homem na universidade. O pessoal da Lituânia, o que eles estão fazendo? Estão incentivando a participação da população feminina em cursos de matemática e ciências. O pessoal da Malta, participação de adultos na formação ao longo da vida, que é uma outra tendência imensa na Europa, e frequente e em desenvolvimento crescente. Formação ao longo da vida. A Irlanda, né? A Irlanda já está trabalhando com os portadores de deficiência. E a França está aumentando em 30% as bolsas para as classes com mais falta de acessibilidade ao ensino superior. Então, esses países, que são os quadradinhos azul escuro, já estão com medidas mais específicas para além do acesso normal ao ensino superior. Então, aqui é um pouquinho do panorama europeu. Agora eu vou falar um pouquinho de Portugal, né, no geral, para depois a gente entrar nas questões mais específicas. Portugal é um caso à parte, em todos os sentidos. Pequenininho, é uma gracinha de país. Tem cento e não sei quantos castelos, né, Ricardo? Aqui tem mais castelo do que país. Tem uma história fantástica, tem monumentos fantásticos, é um país riquíssimo culturalmente falando. Só que é pequenininho. Tem 25 universidades. 25 universidades. Né? Entre públicas e privadas. Bom, além dos institutos politécnicos, são mais uns quantos, mas não tanto. É um país que aparentemente é fácil de se entrar no ensino superior, porque se tem condições, se tem acesso, agora eles são políticas de alargamento e participação dos estudantes nisso. Bom, só que como é que eles vão implementar as medidas da Comunidade Europeia até 2020, com 40% da população no ensino superior? As medidas estão, não só para Portugal, mas posso falar em geral para os países da União Europeia. Parcerias estratégicas com grandes universidades, principalmente americanas, inglesas e germânicas. Muitas parcerias internacionais com grandes universidades. Por quê? Porque essas parcerias promovem a famosa internacionalização, que se fala muito, a famosa competição e também trazer estudantes e docentes para o país para colaborar nos projetos de investigação. E, por fim, a mobilidade, que é um outro tema muito emergente. Hoje em dia, a gente só consegue dinheiro para investigação com projetos da União Europeia. Os países em si têm pouquíssimo. É tudo via União Europeia. Os projetos H2020, já ouviram falar, claro. Tem alguns, o Brasil participa em algumas coisas, mas não muitas. Os projetos são mais centrados na União Europeia. São os projetos, e esses projetos precisam de internacionalização dentro do contexto da União Europeia. Né? E, para além disso, com universidades e centros de investigação de interesse. Então, aqui, o grande investimento das universidades portuguesas está nesses três focos: internacionalização, parcerias com grandes institutos e mobilidade de estudantes. O que eu queria falar da mobilidade de estudantes, que é uma coisa interessante, vale a pena pensar.
Erasmus Mundus, já ouviu falar, que são as mobilidades dos estudantes para as outras instituições, quando fazem a graduação. E agora surgiu a nova moda do Erasmus Mundus online, virtual. Ou seja, as universidades à distância estão trazendo os estudantes, tanto das universidades presenciais como à distância, para fazer cursos online. Por exemplo, eu tenho gente fazendo um curso no meu curso de graduação, que é lá da Lituânia, outra que é da Rússia, está fazendo mobilidade Erasmus Mundus virtual. Os cursos têm que ser dados em inglês, a gente tem que trabalhar em inglês, porque é a língua comum da União Europeia, não tem como, mas isso possibilita uma grande difusão e uma grande participação de todos os países em todas as universidades. É uma tendência também o Erasmus online virtual. A União Europeia já investiu nisso, em projetos de desenvolvimento, e já tem projetos feitos para que isso aconteça, e já é uma realidade. E o ensino secundário? A parte de falar da questão das IES portuguesas, queria também dar um pouco mais de informação sobre a questão do ensino secundário, que é o acesso ao ensino superior. O ensino secundário na União Europeia é muito diferente em cada país, a forma que os países facilitam o acesso ao ensino superior. Em Portugal, posso falar mais específico, o ensino secundário, podem imaginar que é um país que tem menos estudantes, que é uma população pequena, são 11 milhões, né? Tem menos jovens, menos estudantes, e o ensino superior não é assim tão complicado, vamos dizer, os estudantes permanecem, apesar que a União Europeia pede 80% de continuação e aprovação no ensino superior. Essa é a meta da União Europeia. Portugal tem 20% da média da União Europeia, ou seja, ainda caminha muito. Por isso que as universidades à distância também têm um público que sai desse público que não completou o ensino secundário, ou que completou o ensino secundário e ficou muito tempo sem estudar. As universidades à distância, que vai ao ensino superior, é à distância, exatamente por isso. Mas, voltando à questão do ensino secundário, existem, a parte do ensino secundário, alguns programas de ponte de reconhecimento, que a gente chama de aprendizagem prévia, que é reconhecimento de competências. Em Portugal, isso foi muito utilizado há algum tempo atrás. Infelizmente, com o governo anterior, isso foi com a crise, né, e o governo anterior parou completamente, mas agora tem uma tendência de retomar o reconhecimento das competências. Né? Por exemplo, na Universidade Aberta, nós já tivemos estudantes que vieram fazer cursos de graduação e que entraram por essa via, por reconhecimento de competências. Fizeram as provas e os exames, e, enfim, tiveram um certificado por reconhecimento de experiência e conhecimento sobre os temas. Né? Então, isso também é uma via de acesso. A tendência é facilitar a via de acesso ao ensino superior. Não só o ensino secundário, mas também o reconhecimento de competências. Okay? Bom, a parte disso, eu queria parar um pouquinho e falar da flexibilidade para vocês, porque é um tema que está dentro da declaração da Unesco, está nos discursos todos da ONU, e nos discursos todos quando se trata de educação à distância. Flexibilidade. O que está sendo pensado sobre flexibilidade na União Europeia? Ela não eu sei que sim, é a palavra-chave, né? A gente fala muito, inclusive nas diretrizes da nossa universidade, o modelo pedagógico tem um dos elementos chamado flexibilidade. A flexibilidade aqui não é só pensada na facilidade, como muitas vezes a gente confunde ou a gente tem a tendência de pensar, né? Mas a flexibilidade aqui é vista como realmente opções de qualidade para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. É a palavra-chave da educação no ensino superior hoje. Posso dizer que para lidar com a educação à distância no cenário europeu, a flexibilidade é o elemento-chave para se pensar qualquer tipo de formação hoje. E essa flexibilidade, eu trago aqui um pouquinho o que a União Europeia fala sobre ela. Ela quer combater, na realidade,
falta de estudantes, o alargamento da participação de grupos minoritários e também combater o abandono. Então, ela vem como uma bandeira-chave dos discursos para se encontrar caminhos, alternativas, metodologias e estratégias para se combater qualquer tipo de problema que impeça as pessoas de realizarem o ensino superior. Bom, dado esse preâmbulo, vamos dizer, no geral, tem uma questão que vem dos documentos da Unesco que eu gosto de deixar para a gente também pensar e depois debater. Eu escutei isso aqui de uma pessoa, de algumas pessoas, que é um tema interessante que vocês já devem ter ouvido, mas é sempre bom para a gente pensar. A pergunta é importante pensar que a função intelectual da universidade é fazer com que a formação atenda às especificidades ou ampliar o acesso à diversidade? O que será? Como é que a gente pode pensar e discutir isso? Ou é para atender às especificidades ou é para ampliar o acesso à diversidade? Vou deixar isso aí para a gente conversar um pouquinho mais depois. Nessa linha, eu chego finalmente ao tema da minha paixão, que é a educação à distância. Antes de falar sobre ela, é importante vocês terem claro dois aspectos. No Brasil, o que se considera educação à distância e e-learning é uma forma de se pensar muito distinta do que se considera educação à distância e e-learning no território europeu. Tá? São duas grandes formas diferentes de pensar. Não estou dizendo que está certo, errado, ou bom ou ruim, não é isso. Estou dizendo que existem formas de se pensar diferenciadas. Então, muitas vezes as ideias que se tem aqui sobre estudos, para saber os dispositivos que a gente chama de dispositivos pedagógicos, eu tenho o ciclo de estudos, que é o primeiro ciclo é a graduação, o segundo ciclo e o terceiro ciclo é mestrado e doutorado. Nós temos graduação, mestrado, doutorado e formação ao longo da vida. São 4 áreas de trabalho. O primeiro ciclo, que é a graduação, nós temos cerca de 60 a 70 estudantes em cada turma. No segundo e terceiro ciclo, que é mestrado e doutorado, nós temos até 25 estudantes em cada turma. No mestrado e no doutorado, nós não temos tutores, somos nós que trabalhamos nas disciplinas. Nas orientações também somos nós. No primeiro ciclo, que é a graduação, nós temos somente uma turma, as outras turmas têm tutores. Essas turmas de 50 a 70 estudantes. Os tutores, quem são os tutores? Os tutores podem ter até 4 turmas somente. Os tutores têm que ter no mínimo mestrado e têm que fazer um curso da nossa instituição para aprender a trabalhar dentro do nosso modelo. Os tutores normalmente são professores, que também já estudaram conosco, fizeram mestrado e doutorado. Nós temos agora muitos tutores doutores, porque com a crise, grande parte que é doutorada não foi, enfim, olha, está ali colaborando conosco, porque não tem ali outras grandes opções por falta de trabalho, e está ali conosco. Então, nós qualificamos mais os tutores, porque agora são os doutores que estão trabalhando, deixaram de ser os mestres, e agora temos muitos doutores, sendo tutores nossos. Os nossos tutores, eles têm um salário à parte do trabalho que eles fazem, que é pago pela instituição, e eles têm que ter até 4 turmas, né, básico. O que os tutores fazem? Eles fazem o trabalho que nós disponibilizamos para eles. Né? Nós somos responsáveis das turmas, nós os docentes somos responsáveis. O tutor, ele replica um trabalho que a gente disponibiliza. Então, por exemplo, as atividades que nós damos no meio do semestre, nós fazemos as atividades, o tutor pode aplicar, mas os critérios de correção dessas atividades somos nós que fazemos. Então, o nosso grande trabalho é sempre no início do semestre. Eu comentava até com a Ilma, né?
Agora, setembro é um mês terrível para a gente, porque nós começamos as aulas 4 de outubro e até final de setembro a gente tem que ter tudo pronto para o semestre. O aluno, quando chega na aula virtual, ele tem tudo. Ele tem um contrato de aprendizagem, onde ele tem tudo que ele vai ver, do primeiro dia de aula até o último. Né? As provas, as atividades, ele tem que ter isso feito, tem que ter isso organizado e depois disponibilizado. Bom, o tutor faz intervenções, claro. O tutor normalmente tem que comprar ou ter os materiais que vão ser trabalhados na unidade curricular, ele tem que estudar aquilo. As dúvidas que ele tem sobre as intervenções, ele tem que falar conosco. Mais ou menos assim, para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Os tutores são todos online, não tem tutor presencial. O estudante não tem atendimento presencial, é só online. Nós temos na instituição 25 ou 27, já não me lembro, centros locais de aprendizagem, que não são espaços, polos presenciais, não é a mesma concepção. Os centros locais de aprendizagem são centros de bibliotecas cedidos pelos municípios de Portugal. Nós temos um em São Paulo e temos um em Angola, que já saiu agora em Angola. São espaços onde eu tenho biblioteca, computadores e uma pessoa que é a gestora do espaço. Nesses espaços, os estudantes fazem as provas finais. Nesses espaços, eles têm acesso à biblioteca para estudo e a computadores, se precisarem. E são espaços culturais. Eventos, palestras, conferências sempre acontecem nesses espaços. Chamam centros locais de aprendizagem. Tá? Mas não temos atendimento tutorial nesses centros. Bom, só para vocês terem aqui, deixa eu ver o que eu vou destacar. Isso é importante. A questão da avaliação, só para saberem como é que funciona a avaliação, como é que é a estrutura. Os cursos, eles têm uma estrutura básica, que é o modelo, que não dá para eu detalhar muito aqui. É interessante, convido vocês a verem o modelo para ver como é que funciona. Eles têm uma estrutura básica. Dentro dessa estrutura, nós temos algumas regras do modelo, que são para todos os cursos. Primeira regra, o contrato de aprendizagem. O estudante tem que ter toda a informação do que ele vai cursar no primeiro dia de aula. E essa informação é objetivo, competências, recursos, livros que ele precisa, materiais que ele vai utilizar e calendário. Tem que estar tudo ali pronto. Isso é para todos isso faz parte do modelo. Outro elemento que faz parte do modelo, os fóruns de notícia, os fóruns de trabalho com o estudante, os fóruns de dúvida para os professores. Nós temos 2 tipos de fórum. Um fórum em que os estudantes trabalham entre si e um fórum em que o professor tira dúvidas dos estudantes. Isso na graduação. No mestrado e no doutorado, o modelo é um pouco mais flexível. A gente tem mais liberdade de criação nos espaços online. É muito mais aberto, enfim. Cada docente faz a seu estilo. Porque é engraçado, mas os docentes, como no ensino presencial, são docentes no online. Cada um tem o seu jeito e a sua didática. Né? Cada um cria o seu jeito e a sua didática. E aprende a ser docente de uma forma. Né? A Universidade Aberta tem cursos para formação de professores para educação à distância. E nesses cursos a gente também trabalha essas questões da didática do online. Né? Como é que você é um professor online? Que não é a mesma coisa do que ser um professor presencial. Né? Quer dizer, não tem nada a ver com o professor presencial. Sou sincera para dizer para vocês. É uma outra forma de atuar, é uma outra forma de se estar enquanto docente. Mas estava comentando isso só para dizer que são modelos diferentes para mestrado e doutorado. Para graduação é mais rígido. Tem os contratos de aprendizagem, tem os fóruns, tem as atividades formativas e as atividades finais. O que são essas atividades formativas? São atividades que os estudantes fazem durante o semestre para eles. Não é para nota, é para eles. Eu disponibilizo várias atividades que eles podem ou não realizar, se eles quiserem, mas é para estudo deles. A parte do material que eles têm que estudar. E as avaliações de final de ano, que são esses 2 tipos aqui. São o exame ou a avaliação contínua. Nós temos 2 tipos de avaliação, que também é uma escolha do estudante. No primeiro dia de aula, quando ele entra na disciplina, ele já escolhe. Nessa disciplina eu quero fazer avaliação contínua. Ou nessa disciplina eu quero fazer exame. Mas o que é isso? A avaliação contínua, ele vai fazendo atividades durante o semestre que tem notas. E a prova final. O exame não. O exame ele vai estudando só durante o semestre e faz uma prova única no final do semestre.
Normalmente, os nossos estudantes escolhem avaliação contínua, né? Porque fazer exame é muito complicado. Eles preferem fazer a avaliação contínua porque eles vão fazendo provas, atividades durante o semestre. Aí todo mundo me pergunta, eu acho tão engraçado, o pessoal me pergunta, professora, mas como é que você controla se foi ele mesmo que fez? Todo mundo me pergunta isso, é a primeira coisa. Eu não controlo, eu já não sei se ele fez. Eu sei que ele me apresentou lá no dispositivo. Eu vou controlar isso na hora dele fazer o exame final. Primeiro, essas atividades que ele faz durante o semestre, ele tem que ter uma nota mínima para fazer o exame final. Se ele não conseguir essa nota mínima, ele não vai para o exame final. Quando ele consegue essa nota mínima, ele faz o exame final e ali ele vai fazer presencialmente na minha frente e aí eu vou ver realmente depois da correção se ele cumpriu as atividades que ele se propôs a fazer no meio do semestre. Até porque o exame final está relacionado diretamente às atividades que ele fez durante o semestre. Okay? Então, um pouquinho das avaliações aí da estrutura pedagógica para vocês terem uma noção aí de como é que a gente trabalha. É muita informação, seria mais fácil de vocês visualizarem os cursos, né? Mas como não dá tempo para a gente fazer tudo isso, queria pelo menos dar um panorama geral sobre mais ou menos como funciona a estrutura da instituição. A parte disso, aqui é um pouquinho dos valores das avaliações. Lá nós trabalhamos por 20 valores, não são 10 valores, não é ABCD, é por números, e aí eu tenho uma estrutura de 3 avaliações contínuas no meio do semestre, depois a avaliação final, que é um pouco que eu já disse para vocês. Aqui é só a visualização do que eu já comentei. Isso aqui é interessante, vale a pena a gente falar um pouquinho. Os espaços virtuais. A universidade, para além do AVA, que são os cursos, nós também temos espaços virtuais, porque a gente não tem espaço presencial. Então, os departamentos, as secretarias, os espaços de coordenação, a coordenação do estudante, a coordenação dos docentes, é tudo online. Né? Então, a gente vê os colegas, nós nos encontramos em reuniões presenciais, quando tem que ter, mas as coisas burocráticas e tudo é feito em espaços online, diretamente na plataforma. Nós temos agora até assinaturas digitalizadas, que são válidas. Ou seja, eu faço documentos e mando com assinatura digital, que em Portugal tem, como aqui tem, e são válidas institucionalmente. Então, a tendência é que tudo fique realmente virtualizado. Até os estudantes agora têm a carteirinha dos estudantes, porque lá tem virtual. Ele faz a matrícula, a inscrição, etc., e recebe a carteirinha virtual, que ele pode imprimir e levar para onde ele quiser. Então, é uma tendência da virtualização grande hoje, todo e qualquer tipo de função dentro da universidade. Bom, além dos espaços virtuais, é importante também ressaltar para vocês que toda a parte acadêmica de notas, provas, etc., é tudo feito pelo sistema. O nosso Moodle é o Moodle 3.0, ele está sempre sendo atualizado. Nós temos uma pró-reitoria só para o campus virtual, que é isso aqui, que é o Moodle, com todo o sistema e todas as coordenadas que está por trás disso, as notas, a emissão dos certificados, a conexão dos alunos com as secretarias, é tudo feita pela plataforma, completamente. Os alunos mandam mensagem, recebem mensagem, falam, perguntam, completamente online. E tem todo um sistema de trás disso. Para vocês terem uma ideia, a universidade tem 150 docentes e nós temos 300 funcionários. Porque os funcionários são mais funcionários para dar conta de toda essa estrutura interna do que até os próprios docentes, né? Para dar conta de 10 mil alunos, 11 mil alunos. Bom, e depois da universidade aberta e um pouquinho dessa noção da educação à distância, do que é feito em Portugal. Por que eu falo só da universidade aberta? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que está sendo feito nas outras universidades portuguesas. Existe em cada universidade dessas 25, vocês podem buscar cursos de educação à distância e e-learning. Muitas delas em parcerias conosco, outras delas com iniciativas próprias e outras com parcerias com instituições estrangeiras. É uma tendência crescente. Eu posso afirmar para vocês que não tem uma instituição portuguesa hoje que não tenha algo em educação à distância. Tá? Eles estão abrindo e isso é uma tendência grande. Okay? Para captar, claro, estudantes e para facilitar o acesso e a participação. O trabalho dentro da instituição
para manter esse estudante, para que evite a questão da evasão e etc. É um trabalho árduo, é um trabalho muito de atendimento personalizado. Os meus índices de invasão na Universidade Aberta são baixíssimos, perto se você for comparar, né? São baixos, mas eu tenho índice de evasão sim. Tive 2 anos atrás, por conta da crise, muita gente parou de fazer a universidade porque não tinha condições de pagar. E outros entraram, foi uma coisa muito engraçada. Alguns saíram porque não podiam pagar, e outros entraram porque só podiam pagar. A instituição pública, a Universidade Aberta. Foi muito engraçado, e ainda é essa confusão da crise e da forma como isso está afetando a educação superior em Portugal, que é um caso específico, diferente do contexto europeu, né? Bom, a parte disso, vou falar agora de uma tendência atual, muito atual, que está para além da educação à distância, né? O que eu disse para vocês agora é algo que funciona no país Portugal, dentro de uma diretriz que vem da União Europeia, e que está dentro das políticas atuais que vão ser expostas daqui para frente para atingir os objetivos no geral da educação. Para além dessa educação à distância, nós já falamos agora de puramente e-learning. O que é o e-learning? O e-learning aqui são os MOOCs. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer um MOOC por aqui. Alguém já fez? Alguém já fez um MOOC inteiro? Já participou de algum curso online assim? MOOC? Massive Open Courses. Nunca fizeram? Convido a fazer um MOOC. É uma coisa muito legal. Vocês vão adorar. Já vou indicar aqui um site para vocês entrarem para fazer um MOOC. Precisa experienciar essas coisas de educação à distância. Antes de falar dela, tem que conhecer. Então tem que fazer. Convido a fazer. Precisa fazer para poder entender. E não só coisas do Brasil. Ok? Não se pode pensar só em curso à distância aqui nesse contexto. Tem que fazer coisas fora. Porque precisa comparar e analisar. Tá bem? Isso é importante para conhecer outras lógicas de educação à distância fora do nosso país. E o que são esses MOOCs malucos aí? Esses MOOCs, claro, surgem numa escala global, nos Estados Unidos e Canadá, no Canadá na realidade, mas hoje em dia, no contexto europeu, eles estão assim, abertos e muito em desenvolvimento. O que eles são? Eles são cursos em e-learning, massivos, para grandes escalas, de autoaprendizagem, com materiais e discussão assíncrona. Ou seja, a tendência também de educação à distância para esses MOOCs é discussão assíncrona. Não tenho nada de videoconferência em tempo e time real, não tenho nada de chat em tempo e time real, não tenho nada dessas coisas. Por quê? Os tempos são muito diferentes. Eu trabalho numa escala global de diferenças horárias de 4, 5, 6, 8 horas. Como é que eu vou fazer coisas assíncronas? É impossível. Aí que eu provoco evasão. Não, eu tenho que fazer tudo que é assíncrono. E a tendência é essa. Nem se discute mais. A questão da sincronia já é uma coisa que as pessoas nem pensam mais. Por quê? Porque não dá para pensar assim. Aí que você exclui. Você exclui muito. É uma coisa muito simples, mas exclui demais. Vocês não podem imaginar o quanto. Bom, voltando aos MOOCs. São cursos abertos, gratuitos e que você faz self-service, como eu digo. Né? Você pode entrar nesses espaços e cursar um curso e depois ter um certificado. Normalmente, a lógica dos MOOCs é: você faz o curso, você tem material, você tem acesso, você tem a tutoria ou a participação, a colaboração de quem está te dando o MOOC. No final, você pode ter um certificado de participação. Se você quiser um certificado oficial, você tem que pagar. Essa é a lógica dos MOOCs. E isso está muito divulgado no contexto europeu. O que o contexto europeu fez? Fez uma plataforma, um projeto chamado EcoLearning. É um projeto que foi há 2 anos atrás desenvolvido. Né? Várias universidades e centros de educação à distância participaram. E hoje existe uma plataforma que convido vocês a entrarem e a fazer um MOOC. O MOOC pode ser de 1 mês, 2 semanas, 3 meses, enfim, os tempos são infinitos, né? De cursos abertos e gratuitos que você pode cursar. Né? A intenção era unir todos os países, dar oportunidade, uma plataforma única em que as pessoas, as universidades possam pôr cursos ali e divulgar o acesso a toda a União Europeia, não só. Né?
A maioria dos cursos são basicamente 3 a 4 idiomas, mas tem grande parte em inglês, claro, que é a língua comum, mas vale a pena conhecer um pouquinho. A nossa universidade, o que a nossa universidade fez? Nossa universidade entrou nesse projeto, foi parceira. Em língua portuguesa, como nós tínhamos o modelo e temos, ela desenvolveu um pequeno modelo para os MOOC. Então, a parte dessa plataforma da União Europeia, nós temos no nosso site, que também vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, um modelo de MOOC em alguns cursos abertos de MOOC. É uma tendência crescente. No MOOC, as pessoas podem fazer em qualquer horário, em qualquer contexto, da forma como puder. É isso que é o mais interessante. E o que ele faz é que ele dá conhecimento. As pessoas conseguem ter informação sobre as coisas e depois aprimorarem-se ou cursar alguma outra coisa. Ele é uma forma de motivação, é uma forma de incentivo, é uma forma de acesso. O MOOC tem várias funções no contexto da União Europeia. As pessoas hoje fazem muito MOOC por conta dos idiomas. Né? Muito MOOC. Eu preciso aprender, preciso falar um pouquinho de espanhol. Olha, vou fazer um MOOC sobre espanhol. Preciso atualizar o meu inglês, vou fazer um MOOC de inglês. É demais. O e-learning para MOOC, o que é o e-learning? São os conteúdos online, né? Em qualquer tempo, em qualquer espaço, de forma assíncrona. Okay? Bom, aqui eu deixo um pouquinho o site. Aqui eu tenho um pouquinho do modelo dos MOOCs, para vocês lerem, se tiverem interesse depois. Aqui eu tenho o site onde eu tenho os MOOCs da Universidade Aberta. A plataforma desenvolvida é uma plataforma que usa Moodle com Elk, para quem é na área técnica sabe mais ou menos o que é isso. É uma plataforma interessante e aqui já tem algumas coisas que você pode visualizar. Isso é da nossa instituição. De uma instituição mais abrangente, eu tenho o futurelearn.com, também convido vocês a entrarem. Eu pus aqui o MOOC recente que está mais relacionado à vossa área, que é o Global System Science. É um MOOC que foi feito para 2 semanas, é um curso muito interessante. Eu fiz esse MOOC, porque eu queria entender um pouquinho mais sobre essas questões atuais de Global System Science. E vale a pena, é engraçadíssimo. Primeiro você tem contato com gente de todo mundo. Eu tenho gente desde a África até a Ásia. Eu conheço gente de todo mundo. A parte disso, os conteúdos são agradabilíssimos. Você tem vídeo, você tem informações, você tem uma pessoa lá que pode te responder as coisas. Enfim, é um autoaprendizado muito, vamos dizer que acessível e muito individualizado. Né? A educação à distância tem o atendimento individualizado é uma das prioridades dela. Não individualizado no sentido de pessoa a pessoa, mas no sentido das condições daquela pessoa para o aprender. Não é que eu, no meio de 70 alunos, consiga dar atenção a cada um, mas eu consigo facilitar opções e cenários de aprendizagem para todos esses tipos de estudantes. Né? Aí que está a grande inclusão da educação à distância, que é algo importante, olha, que se pode pensar. Bom, depois desse panorama, eu deixo aí algumas referências para vocês. Eu quis dar um panorama geral de tudo, em pouco tempo, que era para pelo menos ter uma informação grande sobre as questões, as tendências do contexto europeu e do português sobre o acesso ao ensino superior. Resumindo de tudo que foi dito. Tudo que foi dito é que existem metas é aumentar o acesso ao ensino superior de todas as classes, independente, de todos os níveis sociais. O aumento do ensino superior passa por onde? Passa pela educação à distância. Ponto. Né? O acesso às universidades você não tem, você põe a educação à distância, que é para alargar esse funil das universidades. Porque não se tem, ninguém vai pensar em construir universidades. Alguns abrem mais cursos, mas a tendência é fazer disso algo virtual. Isso é uma tendência grande e as políticas estão voltadas a esse tipo de acesso. E a parte disso, que as instituições façam um processo de internacionalização. Sempre a partir desse viés do uso das tecnologias. Bom, eu deixo aqui algumas referências que depois vocês podem ter acesso.
deixo aqui o meu e-mail e já fiz aí algumas inferências e perguntas que a gente poderia dialogar um pouquinho mais. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Daniela. Falando de acesso em ensino superior, questões que para nós também são questões urgentes, né? Acho que é um problema internacional a questão do acesso ao ensino superior, e esse entendimento de uma diversidade, esse entendimento das diversas possibilidades é algo que precisa ainda crescer muito no Brasil. A visão que a gente tem de ensino à distância ainda é uma visão bastante limitada, então eu acho que traz muitos esclarecimentos para nós. Muito obrigada. Professora Tereza, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Com a palavra agora. Obrigada pelo convite, Hilda. Para você também, obrigada. E eu queria dizer que é uma emoção, né, e um agradecimento estar aqui com a Daniela, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e ver o quanto ela cresceu, o quanto ela se tornou importante na área com a qual ela está trabalhando, né? E eu não vou me deter em muitos comentários, não, porque eu acho que vocês ouviram tantas novidades, né, que seria importante questioná-la, perguntar mais sobre essas coisas. Então, eu vou fazer um comentário geral e abrir depois, acho, né, Hilda, a gente pode abrir para os debates, né, isso. A Daniela falou algumas questões que eu vou tentar comparar com o Brasil, né? Assim, tem uma diferença que é brutal em relação ao papel que a educação à distância, né, tem, e as propostas da educação à distância. A Daniela disse do envelhecimento da população europeia, né, e do crescimento da população jovem na Índia, China e África, que esse é o público que, aparentemente, todas as recomendações da ONU, da Unesco e da União Europeia estão voltadas. No caso do Brasil, nós não temos mais uma população tão jovem, a gente sabe, a Guinaldo sabe disso, que trata com essas questões. Nós temos uma diminuição da população jovem, a nossa formação, né, se a gente pensar que era um triângulo, né, com uma base muito grande, hoje já não é mais isso, é um hexágono. Nós temos, então, um envelhecimento da população jovem e, segundo os demógrafos, nós estamos perdendo a nossa janela de oportunidades, né? Mas, no entanto, nós temos uma população adulta, né, com alto grau de analfabetismo ainda. Né? Então, nós não temos uma população adulta que já tenha completado o ensino médio. Né? Então, nós temos aqui o que a gente chama o supletivo, e que você disse que lá tem o reconhecimento de competências, né, que deve ser uma coisa diferente do supletivo, porque o supletivo você faz um curso e você recebe um diploma, né, e lá você tem o reconhecimento das competências ao prestar o vestibular. Foi isso que eu entendi, né, a seleção para a universidade. Então você tem uma questão diferenciada em relação a quem a universidade aberta vai atender, e nós não temos cursos de ensino médio, até onde eu sei, o Ricardo pode melhorar, à distância. Né? Nós temos cursos de graduação, mestrados e doutorados poucos ainda, né? Mas o de ensino médio a gente não tem. E nós temos um grande gargalo no término do ensino médio. Nosso ensino médio hoje passou de 16% dos alunos, do total de alunos, né, que começa o ensino fundamental, para 18% que termina o ensino médio, é isso? 18% que termina o ensino médio, que vai para as universidades, né? Então, nós temos um gargalo muito grande, e o acesso, ele é um acesso
menos universalizante do que o que você colocou como o entendimento, me parece, como o entendimento do que a ONU, a Unesco e a União Europeia fazem, por conta deste gargalo que nós temos do ensino médio, né? Tanto que hoje se está discutindo a reforma do ensino médio no Brasil, tá? Não só por conta de uma reforma dos parâmetros curriculares, do currículo, mas também para que o acesso possa acontecer de forma mais ampla, digamos assim, né? Então, acho que essa é uma questão que no Brasil está posta. No Brasil, a outra questão também, acho que é a questão de que as matrículas da educação à distância, elas estão na maior parte no ensino privado, né? 85% está no ensino privado, então é um número muito grande. O ensino público ainda é muito resistente à educação à distância, até em algumas universidades, alguns conjuntos, Universidade Aberta do Brasil, Universidade de São Paulo, mas elas não têm essa ampliação de matrículas como tem no caso da Europa, e esse entendimento, né, de que a educação à distância não é apenas acesso, né, e acesso no sentido mais amplo do que é no Brasil, no sentido de massificação, né, mas é um acesso, como você disse, de alargamento e participação, né, que acho que isso é interessante, porque tem uma outra questão que está posta e que parece que no Brasil não é muito bem resolvida, que é a questão da internacionalização, né? Uma internacionalização que se faz pela educação à distância. Aqui no Brasil, a internacionalização ainda ela tem um custo muito alto, porque ela é feita quase presencialmente, né? Quer dizer, as pessoas se deslocam e não tem essa questão da internacionalização via educação à distância, talvez porque tem ainda muita resistência em relação à educação à distância, né? Você tem as diferenças que você colocou, né, de que no caso de Portugal, né, e acho que na Europa como um todo, não tem polos presenciais. Vocês têm um modelo de educação à distância que é diferente do nosso. Acho que talvez eu possa estar enganada, alguém pode me questionar, mas o modelo de educação à distância que a gente tem, ele repete de alguma forma o modelo de educação presencial. Ele é só num outro formato, né, mas ele não tem um diferencial como aquele que você colocou aqui, que tem os polos presenciais, né? Não tem os polos presenciais, apenas as provas finais são presenciais, e você não tem equipes de design, são os próprios professores que trabalham nisso. E no Brasil você tem as equipes de design, o professor é que dá o conteúdo, a equipe de design é que prepara o material para colocar nas plataformas de ensino à distância, né? E tem a coisa também de que os tutores não existem na pós-graduação, né? Na graduação eles existem, e tem, me parece, pelo que você falou, você poderia complementar isso, né? A questão dos tutores com uma formação específica para a educação à distância, né? A outra questão que eu acho que você levantou é a questão de que é a educação ao longo da vida, né? E que aí quando você entra finalmente na questão do e-learning, eu acho, da plataforma MOOCs, este é realmente ali uma revolução na educação à distância, né? No entendimento diferenciado do que seria a educação à distância. Ela não seria apenas uma educação para a formação, né? Mas é uma educação para o conhecimento e para a aprendizagem ao longo da vida, que é aquele sentido que muita gente acha que tem outros sentidos que não esse que você está dando aqui, né? Então, são cursos abertos e gratuitos, como você disse, que eu acho que a gente aí já tem alguma coisa no Brasil, mas não tem com esse volume com o qual você colocou, né? E acho que as políticas públicas brasileiras
vagas para a educação à distância ainda são muito precárias, você não tem uma secretaria específica para isso, a que tinha foi fechada, as avaliações são complicadas, você disse, por exemplo, de todo o sistema administrativo ser online, isto nas universidades presenciais, na própria Unesp a gente já tem isso, né? Matrícula online, você tem sistemas para isso, mas você não tem, talvez, o princípio de que a administração online ela é um novo formato de entendimento da administração. Às vezes a administração online ela repete os mesmos princípios da administração presencial. Acho que é uma aprendizagem que nós temos que ter. Quer dizer, a evolução das tecnologias, elas foram tão grandes e num espaço tão curto de tempo que as resistências, eu acho que elas existem, e elas existem por conta da necessidade de aprendizagem. Daquilo que eu te disse, educação à distância, ela exige um novo formato, não um novo formato, mas uma nova aprendizagem de cognição. Porque se você vai para a educação à distância com os mesmos princípios que regem a educação presencial, você vai ter muitas dificuldades para isso. Eu acho que era um pouco isso que eu queria comentar e abrir para as pessoas para fazerem as perguntas para você. Muito obrigada. Obrigada, professora Tereza, pelas ponderações. Acho que já quer fazer perguntas? Já vamos abrir as perguntas. Então, vamos abrir para as perguntas. Obrigada pela vinda da professora de Portugal, Daniela. A minha pergunta é muito simples, professora. Eu sou favorável ao ensino à distância, não é uma crítica e não vou fazer uma crítica ao ensino à distância, mas vou fazer uma pergunta, como eu disse, simples. Nas metas tanto da União Europeia quanto de Portugal, está previsto o que será feito com essa mão de obra qualificada? Porque, veja bem, vamos esquecer os professores, mestres e doutores, que você citou que estão sendo empregados pela própria universidade. Vamos excluí-los. O que a gente percebe é que as pessoas vão à universidade para o conhecimento e para o aprimoramento com vistas no mercado de trabalho. A Europa passa por uma crise gravíssima de desemprego. O que será feito com toda essa mão de obra crescente que está sendo formada nos inúmeros cursos? Esse plano de metas prevê a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho? Falo isso porque havia um projeto de sustentabilidade, né? Então, uma máquina que tem várias implicações. Então, eu formo, mas eu tenho que achar um lugar para esse pessoal. Então, eu queria saber se há nesse plano de metas um projeto para colocar essas pessoas que vão fazer os inúmeros cursos e que tem uma perspectiva de aprimorar, mas também de trabalhar. Tá? Obrigada. Boa noite, gostei bastante da sua apresentação, super clara. Meu nome é Renan, eu sou pós-doc em Ciência Política na USP. E um pouco na direção do que a professora falou, eu tive formação em relações internacionais, né? Aqui. Então, desde quando eu estava na faculdade, uma crítica estimulada pelos docentes aqui, para a gente, era justamente questionar esse processo dito de globalização e tentar demonstrar um pouco que, em grande medida, o que a gente estava verificando desde o começo dos anos 2000 era um estadocentrismo, né? Um processo, talvez, de desglobalização. Por que eu estou falando isso? Até um pequeno recuo. Porque, atualmente, a gente tem visto qual é o contexto da União Europeia. É um contexto de fechamento. E, na sua fala, com os mecanismos de ensino à distância, que eu também acho que são extremamente importantes, em uma opinião particular, eu acho que eles são importantes justamente porque eles são complementares, além de ser uma ferramenta que leva ao acesso, né? E eu acho que aqui no Brasil,
até um pouco do que a professora falou, a gente tem um certo costume de tratar a inclusão no ensino superior como acesso à universidade presencial, que gera toda a rede de relações sociais, né, presenciais, baseadas no contato entre as pessoas. Tá? Então eu queria te fazer, na verdade, uma provocação e uma pergunta bem simples também. A minha provocação, na verdade, é uma reflexão sobre em que medida esses instrumentos de ensino à distância eles não são uma resposta de mercado. Ou seja, a União Europeia e os países da União Europeia, eles têm uma limitação numérica de alunos. Né? E quando eu vejo ali o dado da Open University ter 240 mil alunos, isso em termos de mercado é algo bastante importante, bastante relevante. E vendo que existe todo um sistema online de avaliação e tudo muito bem estruturado pelo que você mostrou, que inclusive é algo que eu acho que o Brasil tem muito a aprender, por ser um país de proporções continentais, eu queria te perguntar assim, e aí a minha pergunta, se você pudesse me dizer 3 pontos negativos do ensino à distância. Que eu vi, a apresentação foi muito boa, mas pareceu uma grande apresentação, tudo muito bom, né? Tudo muito importante, muito interessante, mas eu queria saber, porque eu tenho algumas críticas, inclusive em perspectiva cultural, de troca de culturas. Eu acredito que ensino à distância não é tão adequado quanto presencial. Colocar um moçambicano para conviver com um português de Lisboa é algo que no contato pessoal tem um retorno para ambos muito mais prático, né? Então eu queria que você me falasse um pouco do que você acha que é negativo, uma desvantagem do modelo. Daniela, meu nome é Letícia, eu acabei de graduar em História aqui na casa. Eu tenho 2 perguntas muito simples, na verdade. Uma é que eu gostaria de saber como que funciona, um pouco mais a fundo, se você pudesse falar, a relação mesmo de vocês, seriam os professores ou até mesmo os próprios tutores, com os alunos, se existe uma interação, por exemplo, uma troca de conversas, algo um pouco mais próximo. E só isso. E a outra pergunta que eu gostaria de saber era se você poderia falar um pouco mais sobre o que é essa educação ao longo da vida. Isso, um pouquinho mais, porque me pareceu um pouco distante. Obrigada. Questões que a gente... Por trás dessas questões existem uma série de elementos que a gente poderia discutir aqui. Uma noite inteira para discutir todas essas coisas. Mas, enfim, vamos tentar aqui sintetizar. Existe um projeto dentro dos contextos da União Europeia de sustentabilidade. A tendência de formação dessas pessoas não está só conectada à questão do mercado de trabalho no geral, vamos dizer assim. A formação dessas pessoas está no crescimento das relações dentro do contexto da União Europeia. Então, essas pessoas, a facilidade de acesso às universidades, o incentivo está dentro da perspectiva de relações culturais e também de projetos de empreendedorismo, que é um outro aspecto que eles têm nos cursos de formação. Hoje em dia, o que se fala muito, para além do acesso ao ensino superior, é como é que eu faço, né, depois do ensino superior, onde eu me insiro depois do ensino superior, que é exatamente nessa questão da sustentabilidade. O mercado de trabalho dos estudantes, por exemplo, nossos portugueses, eles terminam o ensino universitário e eles desaparecem em Portugal. Eles têm 2 opções: ou eles abrem uma empresa, ou eles somem em Portugal. E para onde que eles vão? Por incrível que pareça, não são para países de língua portuguesa. Alguns vinham, né? Agora não vêm mais para o Brasil, mas eles vão para países como Escócia, Dubai, China, Macau, que tem uma falta enorme de vários profissionais. É que a gente não tem a dimensão
da falta de profissionais que tem em determinados setores, onde esse incentivo está pairando. Tem uma lista da Comissão Europeia sobre as principais áreas de atuação, as principais áreas de, enfim, de necessidade, vamos dizer, do mercado de trabalho. Se a gente está falando do mercado de trabalho, existe uma tendência para alguns cursos de formação, dependendo do que os países pensam, como a engenharia, a parte ambiental, a parte da aeronáutica, a parte da construção civil. Eu tenho muita demanda de formação da área social também, né? Então eu tenho uma série de questões que estão sendo postas, que estão sendo incentivadas para a formação do ensino superior nesse ano. Agora, existe um projeto de sustentabilidade pensando nisso? Sim. Eu já vi várias discussões sobre essa temática e vi apresentações até mencionando o que eu faço com essa população toda, né, que está se qualificando. Eu tenho dois problemas que se emergem disso. Quem é qualificado não quer fazer determinados serviços, né, e quem está nos serviços, quando é qualificado, quer ganhar promoções e mudar de serviço. Eu tenho dois aspectos que são assim complicadíssimos. E como é que a gente trabalha isso dentro das qualificações? É todo um conjunto de informações e dificuldades que existem sim, tá? Mas não existem uma resposta efetiva à parte de alguns incentivos e algumas dinâmicas que seja seja uma legislação, ou seja uma regra, ou seja uma tendência da União Europeia. Existem incentivos para cada tipo de país, dependendo das suas necessidades. Mas em Portugal, em específico, eu posso falar para você dos mercados do empreendedorismo. É o que mais se fala, é o que mais se incentiva. Eles querem que as pessoas montem, elaborem, façam gestão de coisas pessoais e de coisas para pequenos grupos, para ver se o mercado se desenvolve. Então é partir daí. Sair do ensino superior, a grande maioria, e é o grande incentivo mesmo do ensino superior, é para que isso aconteça. Porque, por exemplo, se eu for entrar na área dos salários dessas pessoas, como é que é o mercado econômico dentro da... Os salários não crescem há um bom tempo. Pelo contrário, dentro de Portugal foi retirado do servidor público 5% do salário. Foi retirado contra a Constituição há 5 anos atrás, e agora foi reposto porque mudou o governo, etc. Os níveis salariais não aumentam e não modificam há um bom tempo. A crise passa por isso também. Então, por exemplo, eu tenho muitos estudantes que terminam os cursos de graduação e falam assim: professora, eu adoro fazer, eu estou fazendo mestrado e quero continuar, mas o meu salário não vai influenciar em nada. Todos os estudantes falam isso, porque a questão do salário, aí tem um outro aspecto que tem discussões sobre isso. O salário, ele não é um elemento hoje só de, claro que todo mundo quer que o salário aumente, mas ele deixou de ser, entre aspas, o único incentivo para a formação das pessoas no mercado europeu. Esse é um outro aspecto que é importante considerar. Os meus alunos, por exemplo, a grande parte deles sabem que o salário não vai aumentar, mas querem fazer os cursos. Ou vão, porque acham que é importante, que tem que se incentivar, enfim. Esse discurso também é muito forte no contexto, principalmente lá em Portugal, porque sabem que o valor econômico não passa, não é um grande incentivo para a formação dessas pessoas. Também um outro aspecto que é interessante, que já conectando a pergunta, o que é a formação ao longo da vida? Né? A formação ao longo da vida está exatamente nesse discurso, ou seja, eu quero me aprimorar, eu quero conhecer, olha, eu quero fazer um curso de História da Arte. Eu sei que isso não vai influenciar no meu salário, mas eu quero, porque eu acho que é importante, eu quero ser. Então, a formação do longo da vida hoje, da política, é nesse incentivo, que é a formação continuada. Né? Ou seja, curso para todas as pessoas em qualquer idade, em qualquer área, em qualquer idioma. A formação continuada é um elemento de incentivo sempre, contínuo, isso eu posso falar em todos os países da União Europeia. É engraçado porque na área de formação de professores existe um acréscimo de pontos para qualificação de acordo com as quantidades de cursos que você faz por ano de formação. Então, em determinadas áreas, o incentivo é tão grande que passa pelo acúmulo de pontos, de pontuação, etc.,
Financeiro não. Faz bom tempo que você não vê questões financeiras, e as pessoas se motivam por isso, que é um outro aspecto interessante, que tem aí uma mudança. Você pode analisar bem marcante em relação ao que é o incentivo dessa formação, né? Dentro das questões culturais, das questões negativas, vamos dizer assim, da educação à distância, tem várias, eu posso explicar para você. Não é perfeito. O que eu quis passar para vocês é o geral, né? Agora, para a gente trabalhar só o tema da ED, a gente precisava mais várias horas só para falar da educação à distância, né? Em todos os aspectos que a envolve. Sim. Mas eu tenho problemas. Por exemplo, se eu for falar da educação à distância no Brasil, aí que está. São duas grandes diferenças, é muito diferente. Eu posso elencar para você 3 grandes problemas aqui, que são diferentes dos 3 grandes problemas que eu tenho lá. 3 grandes problemas no Brasil. Primeiro, a formação. A formação dos próprios professores para serem professores de educação à distância. Eu acho isso um grande problema. Esse é um grande problema. Os tutores no Brasil, é outro grande problema. O modelo pedagógico, a forma como é direcionado. Esse é um grande problema da educação à distância. Eu tenho uma série de coisas que passam por formação, por estrutura. Por exemplo, a educação à distância também aqui é caríssima. Por quê? Porque a questão das equipes de institutional design e não sei o quê, enfim, é um acúmulo de valores que não haveria necessidade, por exemplo. Esse também é um problema da educação à distância aqui. Se eu vou para o contexto europeu, os problemas que eu tenho lá passam pela formação dos professores também, de ensino superior. Esse é um problema que eu tenho hoje, emergente e grande, porque a nossa universidade está apostando nisso, está fazendo isso, porque os professores de ensino superior não querem saber sobre educação à distância, porque é uma outra lógica. Esse é um problema imenso. E eles não são preparados para serem docentes à distância. E depois me causa imensos problemas nos cursos quando começam a andar, porque eles não têm noção. Eles acham que ser docente à distância, pegar o meu material que eu faço no ensino presencial e voltar lá. Né? Não tem nada a ver. E depois não conseguem conversar com o estudante, não conseguem dialogar. Para você ser um docente à distância, você tem que também aprender a dialogar com o estudante, que é uma das capacidades. Você tem que dialogar com o estudante. Também é uma das dificuldades. Então, passa um pouco pela questão das capacidades de ser tanto docente como estudante. Esse é um problema que eu tenho no ensino à distância. Um outro problema que eu tenho é a questão do desenvolvimento da educação à distância a larga escala. Esse também é um outro problema. Como é que eu trabalho as metodologias em larga escala? Esse é o problema da EAD. Porque o atendimento individualizado não é você só mandar um e-mail para você. Né? Não é isso. O atendimento individualizado são as estratégias pedagógicas que eu utilizo para levar os meus estudantes. Falta, esse é um problema da educação à distância, falta embasamento pedagógico para se desenvolver cenários de educação à distância. Ainda, apesar de nós termos a educação à distância há muitos anos, mas apesar de 25, 30 anos ou mais sobre esse tema, você não encontra muita teoria ou muito embasamento teórico, metodológico sobre como desenvolver modelos de educação à distância. E esse é um problema que eu tenho lá também, em relação à pedagogia e à didática da educação à distância. Um terceiro problema que eu tenho lá, que é um problema também parecido aqui com o Brasil, a questão da evasão. Eu sei que a evasão aqui no Brasil, um outro grande, imenso. Tem cursos que de 100 alunos terminam 8, né? Terminam 5, terminam 6. Esse é um problema que nós temos aqui. Lá também temos, em menos escala, mas temos. Isso também é um aspecto negativo e tem a ver com a metodologia, tem a ver com a estrutura, tem a ver com as skills e as competências da pessoa, no sentido de aprender a ser um aluno virtual, né? Saber aprender sozinho, saber construir sozinho, saber partilhar sozinho. Isso também é um problema que temos. Sobre a questão cultural, é uma outra lógica. É insubstituível eu sentar aqui, que é uma coisa que a gente tem muito na Europa e que eu sinto falta aqui no Brasil, que eu acho que isso faz falta aqui. Eu acho que é uma das coisas cruciais. É você está comendo aqui, do teu lado tem um chinês, na tua frente tem um paquistanês, no outro lado tem um indiano.
É fantástico isso. Você fala uma língua, depois você arrisca outras palavras e você se comunica com ele. Essa globalização, essa diversidade, essa interação entre culturas que nós temos lá, é uma coisa fantástica, sabe? É uma coisa que também dá para você uma outra visão de mundo. É fantástico. Isso é insubstituível, A gente não pode pensar na educação à distância como substituição de coisas, mas também como complemento de coisas. Isso é insubstituível. Agora, a facilidade que eu tenho de conversar com essas pessoas a longo tempo e no idioma que eu as compreendo e elas me compreendem, isso é no online. Isso no presencial não tem. Isso eu posso estar aqui do lado do paquistanês com o indiano e com o marroquino, com o chinês, trocar uma meia dúzia de palavras com ele, ver a forma como eles se vestem, ver a forma como comem, se eu estiver no McDonald's da vida, ou numa tasca lá na rua Augusta. Né? Enfim, eu posso ver, posso dialogar com eles, mas eu não tenho a forma contínua de conhecer um pouquinho mais eles. Na educação infantil eu tenho. Eu consigo ter uma visão de cultura, de cybercultura e de convivência com as pessoas que é completamente diferente do presencial. E não tem presencial. São duas formas diferentes. Por isso que nenhuma substitui a outra. São diferentes. A educação à distância facilita esse processo de permanência, de continuidade com as pessoas, que o presencial muitas vezes não faz. Mas essa relação das culturas é muito rica. E você também aprende a não só respeitá-la, mas também saber conviver com elas. Né? Hoje em dia, é uma coisa que eu acho que vale a pena, por isso que eu incentivo muito as pessoas a viajarem para outros países para terem essa oportunidade, vamos dizer assim, que é você ser capaz de passar pelo outro e conversar com ele e se interessar pelo que ele fala, pelo idioma que ele fala, pela forma dele ser, etc. E não visualizar somente o aparente dele ou fazer uma crítica. Nossa, mas por que ele toma café assim? Porque é cultural. Né? Essa capacidade de respeitar o outro em relação às questões culturais é essencial. E eu acho que isso faz falta. Isso é importante no presencial, isso é insubstituível. Mas a educação à distância te proporciona outros tipos de diversidade cultural e sabercultura que você não consegue manter no presencial. Prazer te conhecer pessoalmente. Nós já conversamos por e-mail, em alguns encontros também virtuais que eu participei por lá. Trabalho com EAD já há 12 anos. Também trabalhei na UAB do Brasil aqui, né? Na Universidade Federal de São João del Rei. E atualmente eu sou professor em 2 centros universitários aqui da região em EAD. E uma coisa que me sempre preocupou, né, que eu venho já pesquisando isso, é a questão da avaliação. Como é que é a orientação lá, na avaliação do ensino-aprendizagem, com os recursos que o Moodle disponibiliza, né? E como que é essa orientação para os professores com relação ao uso da linguagem, que ali nós temos que usar uma linguagem concisa, objetiva e direta. A gente sabe disso. E fica às vezes difícil, não é qualquer professor que consegue orientar o aluno quando ele manda uma atividade e essa atividade tem que ser retornada e assim por diante. Como é que é isso? Questão de tempo, né? E a questão dessa orientação que é feita na formação docente lá. Parabéns pela palestra, foi muito bacana, conteúdo muito interessante. E o que eu queria te perguntar é um combo, na realidade, de perguntas que eu tive a oportunidade de ouvir há algum tempo um colunista da Rádio CBN aqui no Brasil, e ele comenta que até os 6 anos de idade ele considerava o estudo com capacidade de engajar a criança a continuar aprendendo. E que a partir daí, dessa idade, essa capacidade presente no estudo brasileiro ia diminuindo até causar a evasão que a professora comentou no ensino médio. Então a primeira parte da minha pergunta é se você acredita que o EAD poderia ser uma solução
já que é uma plataforma que tem muito mais possibilidade educativa, de perfil, de cognição, mas aí já emendo mais uma pergunta, que é como lidar com a imaturidade do interlocutor que passaria então pelo EAD. E esse colunista também comentou uma coisa muito interessante, que é o governo brasileiro se voltou muito para o ensino superior como a resposta para os problemas de mercado, assim como a professora comentou também, e falta aqui no Brasil incentivo para o ensino técnico. E se através do EAD a gente também conseguiria desenvolver essa característica. Cumprimento a Daniela, cumprimento a professora Tereza. Eu quero fazer uma pergunta para as duas, na verdade. O ensino à distância como política pública de inclusão, ele sempre tem como referência a inclusão das classes mais baixas. Quando penso que, na verdade, ele seria mais adequado àquelas classes que já teriam uma capacidade cognitiva, uma base sociocultural de decodificação de determinadas linguagens, né? A possibilidade de inverter isso, ou seja, né, essa é uma pergunta sociológica, né, do ensino à distância para aqueles que têm a capacidade de decodificar todo esse novo mundo do virtual, né, e o contato presencial, né, onde você pode dialogar, interagir e estabelecer uma interlocução e, sobretudo, aprender por meio do contato e do tato, né, não seria uma lógica mais pertinente? É só isso. É uma dúvida que eu tenho, não é nenhuma crítica. Bom, deixa eu tentar fazer aqui uma síntese dos aspectos. Sobre a questão da avaliação, desculpa o seu nome. Sebastião, obrigada. Olha, obrigada pelas conversas, depois a gente retoma. Sobre a questão da avaliação. A avaliação é um tema complicado na educação à distância, sempre foi, você sabe disso, já que tem experiência há tanto tempo, né? A avaliação para nós, nesse modelo que a gente trabalha, ela é considerada em vários aspectos, né? Eu não vou... Bom, aqui no Brasil é feita de uma forma. Lá a gente trabalha por atividades, por exercícios e depois a avaliação final ou o exame final, né? A linguagem e a orientação são períodos. Nós trabalhamos por períodos e por metas dentro desses períodos. A gente não trabalha, por exemplo, hoje tem que entregar até a meia-noite. Não, até dia tal, você tem essa semana para fazer esse trabalho. A orientação é sempre dada com muitos detalhes, sempre dada com muitos detalhes, e depois nós temos a autocorreção. Então, tem algumas atividades que a gente disponibiliza a autocorreção. O estudante vai lá ver os critérios, os itens, e fala, nossa, eu tinha que ter feito isso e tal. Ele percebe, depois ele tem como tirar dúvidas conosco, etc. Isso também é uma coisa que nós fazemos na questão da avaliação. O Moodle. Nós não podemos utilizar os recursos que tem, são coisas à parte, obrigada. Nós podemos utilizar normalmente. A gente não faz questionário, coisa assim. Você faz os materiais, as atividades, à parte, depois disponibiliza. Outra coisa que a gente usa bastante são as interfaces da Web 2.0. Tudo das interfaces. Desculpa, tudo das interfaces web, para que o estudante trabalhe fora da plataforma. Nunca a gente só deixa o estudante dentro da plataforma, mas normalmente a gente faz trabalhos fora e depois ele vem para a plataforma para partilhar o diálogo. Isso também é uma outra vertente da avaliação. Mas esse tipo de avaliação é feita no segundo e terceiro ciclos, que é mestrado e doutorado, e pós-graduação. Na graduação, ela é mais fechada, mais restrita, com atividades, usando os recursos do Moodle ou não, e exames presenciais finais. Sobre a questão da linguagem. A linguagem
é o elemento essencial para ser um professor na educação à distância, né? Você tem que aprender a se comunicar com o seu estudante de forma assíncrona, que é uma lógica muito diferente. Desde a estrutura das frases que você realiza, até a forma como você se dirige ao estudante. Desculpe, acho que é o ar-condicionado. Essa forma de trabalho com a linguagem não passa só pelas questões do idioma, da forma de escrita do idioma, mas sim pelas formas como você conduz o que você quer ao estudante, né? Nas formas de corrigir, nas formas de orientar, de ser assertivo, nas formas de conduzir, de não dar a resposta, mas dar o caminho para a resposta, enfim, toda uma estrutura que a gente precisa ir de um curso para ver como é que a gente estrutura a forma de comunicação com o estudante, que não é nada fácil. Não é nada fácil. Depois, se você quiser, eu posso enviar mais informações específicas sobre essa temática e a gente pode continuar dialogando. Sobre a questão do engajamento dos estudantes, a EAD como solução, assim, a imaturidade, você fala do ensino técnico, etc. A experiência do ensino secundário para a educação à distância nós temos. Na França também tem muita experiência sobre isso. E na França tem uma coisa interessante que eles fazem. Eles têm um centro chamado CNED, Centro Nacional de Educação à Distância, que é um espaço que eles fazem materiais e fazem cursos no geral. E para crianças, isso vale a pena conhecer. Para crianças, eles têm um sistema de educação à distância para os pais. Então, eles fazem materiais para que os pais trabalhem com as crianças quando elas estão doentes ou quando elas estão fora da escola e não podem frequentar a escola. É interessantíssimo. E a parte disso, existem materiais para que se desenvolva com alunos com dificuldade. A responsabilidade não é do docente, é do pai. O material é feito por pai. Então, ele tem um kit, ele leva aquele kit. O que ele tem que fazer com o filho para melhorar o rendimento do filho? É uma lógica muitíssimo interessante. Bom, mas só para falar um pouquinho da questão das idades mais de 9, 8, 7, 6, 5 anos, quando estão no início da alfabetização. Eu não tenho experiências de educação à distância para essa idade. A parte dessa do CNED da França, que é uma coisa específica com os pais, né? A EAD não é solução para tudo, né? Não é solução para tudo. A motivação da educação à distância passa, sim, pelo uso do computador, passa, sim, pela individualidade. Eu tenho um objeto que eu posso acessar em qualquer hora, em qualquer lugar, né? A educação à distância passa por isso. Isso é uma grande motivação para as pessoas, porque apresenta a famosa flexibilidade e a facilidade de acesso, né? A questão da imaturidade dentro disso é muito complicado, é uma questão cultural. Esse é um aspecto muito difícil de se pensar. Se eu for trabalhar um curso dentro da Inglaterra com os estudantes de educação à distância, nunca tenho esse tipo de problema, pela forma como eles são, o jeito que eles são. Claro que eu tenho lá 1% que vai me dar um trabalho dentro disso, mas a maioria não. A maioria não. É engraçado. Se eu vou em Portugal, eu tenho uma boa porcentagem. Eles são a coisa da responsabilidade individual do aprendizado. É uma característica que eles têm. Eles são muito mais... O europeu no geral, eu posso dizer o europeu no geral, é muito mais assim. Ele está acostumado a ser responsabilizado, ele como cidadão, pela aprendizagem que ele quer. E não a esperar que alguém lhe dê alguma coisa, né? O estudante lá é muito assim. O start dele, a motivação, é o que você apresenta para ele, e não é o que você dá para ele. Você joga e aí ele procura a partir daquilo, não o que você dá como pronto. Por isso que eu disse para vocês que lá a gente não faz o material, a gente reutiliza os recursos abertos, né? Ou manda comprar o livro e trabalha em cima dos temas, né? Por conta desse tipo. É uma questão, passa por isso, pela forma como são, a forma como vêm as questões de ensino e aprendizagem. O ensino técnico, sim, a educação à distância seria um grande incentivo de mobilidade no ensino técnico, de formação. Por exemplo, eu tenho as empresas, já falando do mercado, que é uma questão que eu sei que incomoda bastante.
As empresas como a TAP, a gente tem um projeto dentro da TAP, a Universidade Aberta tem um projeto dentro da TAP, e que a gente está adaptando o e-learning que eles têm empresarial com o nosso modelo de ensino e aprendizagem. É um projeto muito interessante. Por quê? Veja só por onde passa. Os funcionários da TAP têm que fazer cursos de formação ao longo da vida. Ali é contínuo. Não implica diretamente no salário, faz parte da função da pessoa. Não é a questão salarial, é a função dele. Dentro da sua função, ele vai assinar um contrato em que ele tem que fazer curso de formação. Ou seja, ele tem que estar atualizado. Ainda mais em relação aos pilotos que trabalham lá com os aviões, etc, etc. E aí, eles têm um setor só para e-learning dentro da TAP. Chamaram a Universidade Aberta exatamente para trabalhar com isso. E funciona muito bem quando se trata de ensino técnico. Muito bem, muito bem. Dentro da TAP, aquilo funciona porque os alunos, os funcionários da TAP, fazem os cursos, que são cursos simples. Quando eles estão lá nos aviões, quando a gente viaja nos aviões, eles estão lá no momento de descanso, eles estão fazendo os cursos. Quando eles estão nas horas, não sei das quantas, quando eles vão para os hotéis, isso é a tripulação de bordo, fora os mecânicos, etc, etc. Então, esse tipo de formação dentro do local de trabalho é muito, muito explorada hoje em dia pelas empresas no geral. Estou te dando o exemplo da TAP, que é o que a gente tem mais no contato. Para o ensino técnico, claro que seria um grande incentivo, mas também depende da forma como vai ser organizado. Esse modelo que se desenvolve no Brasil ainda precisaria aprimorar um pouquinho mais para chegar a esse tipo de trabalho no ensino técnico, por exemplo. Precisaria burilar um pouquinho mais, porque as dificuldades são muitas ainda, né? Isso seria mais complicado dentro da área. Sobre a questão da inclusão, eu acho que nada substitui. Eu defendo isso quando as pessoas me perguntam. Nada substitui. Nada é o presencial e nada é o à distância. São duas coisas, são dois mundos completamente diferentes. Eles podem se complementar, mas eles também têm os seus valores, na forma da diferenciação. Eu defendo muito isso. Por isso que quando eu digo para as pessoas, olha, não comparem educação à distância, analisem. Não vai salvar o mundo, não vai ser melhor do que isso ou aquilo, é uma outra forma. Né? Mas que hoje, na Europa, já se considera como educação. Você fala de educação, você fala de educação presencial e educação à distância. Não se distingue mais o que é presencial e o que é distância. Educação, olha, são cenários diferentes de educação. Agora, hoje em dia, se fala muito em cenário, que é a formação do informal. Né? A educação à distância, isso foi um aspecto que eu acabei esquecendo de comentar. A parte do tradicional, dos currículos de formação da escola tradicional, etc., ela é hoje o percurso informal. Ela virou o percurso informal para qualquer área e para qualquer tipo de espaço social, vamos dizer assim. Né? Para tudo. E ela sai dessa estrutura do currículo, né, e ganha mais espaço. Então, a visão que a gente tem hoje é que não é que ela tem que cumprir o currículo escolar, mas ela tem que extrapolar o currículo escolar. É mais nesse sentido que se trabalha essa questão da inclusão e etc. Né? Enfim, acho que é um pouquinho esses aspectos que gostaria de mencionar para vocês. Acho que eu vou falar que, Reinaldo, é um pouco polêmico. Eu acho que a educação à distância no Brasil ela é oportunidade de acesso, ela não é inclusão. A inclusão, ela está, no meu entendimento, ela está no ensino presencial através das cotas que o Brasil tem e que os países em geral, do que eu conheço, tem pouco programas de inclusão como a gente tem, com cotas dos negros no ensino público. Essa sim, eu acho que eu considero que são políticas de inclusão. A do ensino à distância, eu considero que é oportunidade de acesso. Mesmo porque quem faz os dados, eu não tenho percentual hoje, mas a população maior que frequenta o ensino à distância é uma população de pessoas mais velhas, não são os mais jovens, né? E é uma população que tem
como meta, uma questão que a Daniela tem enfatizado muito, que foi uma pergunta também que foi feita aqui, que não existe na Europa, que é a questão do mercado de trabalho, que é a questão da promoção, da carreira, da promoção financeira. Então, tem uma lógica que perpassa a coisa, me parece, do ensino à distância, que é essa questão da mobilidade e da mobilidade social e da questão de uma inserção no mercado de trabalho e de progressão em carreira. Que, pelo que a Daniela falou, não é exatamente isso que move os princípios da educação à distância na Europa, e mesmo nessa concepção de ensino, de aprendizagem para o resto da vida, né? O aprender a aprender. E a outra questão que você coloca, Aguinaldo, que as classes mais baixas teriam maior dificuldade de codificar o virtual, eu não concordo com você, porque se você vê a expansão do uso do celular no Brasil, e do celular com todas as tecnologias que o celular tem hoje, qualquer lugar que você vai no mundo, no Brasil, qualquer lugar do Brasil você vê isso, eu acho que as classes mais baixas, elas estão sim aptas ao ensino à distância, como as outras classes. Por quê? Porque elas usam, né, um instrumento tecnológico que é o celular. Hoje, qualquer pessoa sabe que, sei lá, você tem funcionários que tem dois, três celulares, muda o chip, sabe como fazer mais barato, sabe como ligar, baixa todos os aplicativos, coisas que nós da universidade não sabemos fazer. Quantos de nós usam o WhatsApp, quantos usam o Skype, né? E essas pessoas sabem fazer isso com bastante facilidade. Então, acho que essa dificuldade hoje, com o avanço dos instrumentos tecnológicos, eu não vejo como uma dificuldade para as classes mais baixas. Eu posso fazer só um... Pode. Só uma... a parte apenas. O que eu disse é que eles podem ter uma facilidade quanto ao meio, mas a forma como esse conteúdo é passado, a educação formal, o conhecimento e as disposições para incorporá-lo como disciplina, como o controle do tempo, o tempo social que ele tem no contato com o conhecimento, ele é muito dispar. Se nós compararmos, assim, alguém da classe média, eu penso no meu filho e o garoto que estuda na escola do bairro mais longe aqui. Ou seja, o contato que eles têm com os livros, o contato que ele tem com a forma do conhecimento. Como meio, eu acho que eles já estão mais ou menos equilibrados, mas no contato com a forma. Essa é a minha dúvida. É do capital cultural, né? Isso, capital cultural. Eu não quis dizer porque tem várias formas. Isso é direto. Você acha que o presencial, o professor está mais apto a explicar e na EAD, na distância, o sujeito que está estudando, é isso? Você está falando do aluno. Do aluno e não do professor. Que é o sujeito. Pessoal, deixa eu encerrar. Não, vai ter alguém que quer falar ali, ó. Olha, tem ali, ó. Eu tive a oportunidade de fazer um curso à distância, né? Tudo online. Quase 100% presencial, como der. A gente só fazia prova no polo, não tinha, e a interação era toda virtual. O que eu percebi, assim, pelos meus colegas, é que existe uma... Eu entendo o que o Ignaldo está falando, porque se você comparar, por exemplo, o aluno do EAD, que decidiu, né, que foi por vontade própria lá e se matriculou e sabe do processo, então existe uma predisposição para
você interagir com o material, você está pronto a ser autoaprendiz, mais ou menos isso, né? Você solicita o professor, muito raramente no Brasil, que o acesso ao professor é quase nenhum, né? A gente sempre tem acesso ao tutor, às vezes o tutor também não é muito bem preparado, depende muito mesmo do aluno dessa predisposição. E se você comparar, por exemplo, esse aluno, eu sou professor da rede pública, e vou pegar um adolescente de 15, 16 anos, a predisposição que ele tem para buscar essa informação. Eu estou entendendo o que ele está falando. Ele tem acesso ao instrumento, mas essa predisposição a compreender, a fazer, a construir conhecimento a partir de uma relação com um meio que não é interacional no sentido pessoal, então eu acredito que ele tem razão, é difícil mesmo. As classes menos favorecidas, ou pelo menos intelectualmente menos favorecidas, elas têm muita dificuldade para interagir com esse material e com uma plataforma. Então, eu acredito que há muito ainda na cultura da aprendizagem no Brasil, não só no EAD, mas no presencial também, porque também vai e não aprende. Então, é bem complicado. Nós trabalhamos. Desculpa. Eu ia só falar uma coisa que agora que eu tive mais a noção também do que ele estava perguntando. A gente trabalha lá com uma coisinha chamada literacia digital, que aqui no Brasil não é literacia, estou tentando lembrar, letramento. Mas não é bem letramento que a gente, não é a concepção de letramento. É alfabetização digital. Sim, um pouquinho mais, na alfabetização digital. Isso passa por essas competências. Que saem da tecnologia, porque hoje em dia a tecnologia é uma coisa, as pessoas têm, enfim, fazem mais coisas do que a gente, com certeza. Mas a literacia digital tem a ver com essa coisa não só, do que a gente chama de fluência. Tem a ver com a coisa dos residentes, dos nativos, dos visitantes e dos imigrantes digitais lá, que tem uma teoria interessante que fala sobre isso, que não tem a ver com a idade, mas tem a ver com a forma de uso da tecnologia. Mas isso, queria ressaltar, isso não é só no online, isso é no presencial também, isso é uma questão cultural, né? Isso passa aí pelas questões culturais, e eu vejo isso independente. Olha, desculpa falar, mas lá, eu estou contando a minha experiência de lá, não tem a ver com classe social. Para mim, lá não tem a ver com classe social. Eu tenho problemas de literacia digital. Eu posso pegar o mais lá, filho do governador, mas eu posso pegar o mais simples. E eu não tenho esse problema. É engraçado. É uma questão de literacia do século XXI. Não é uma questão de classe social. Tá? Para mim, lá é isso. Não posso falar daqui, mas eu acho, não sei. Tereza. Eu sou obrigada a concordar com a Daniela, não sou obrigada não, mas eu concordo com ela. Eu acho que essa questão do capital cultural e essas diferenças que você apontou, Linaldo, elas podem estar presentes na educação presencial. A gente tem uma classe com diferenças de formação e de origem de classes que tem um reflexo na aprendizagem. Então, acho que isso não é válido apenas para a educação à distância, mas também para a educação presencial. E acho que isso tem a ver com aquilo que a Daniela falou, que é a alfabetização informacional, ou a literacy, né? Mas tem a ver também com a alfabetização que os alunos têm nas escolas. Quer dizer, um menino que mora lá na vila, não sei das contas, ele estuda numa escola pública cujo ensino não lhe dá os instrumentos necessários para poder lidar com essas novas
cognições e com esses novos conhecimentos. Então, acho que tem a ver. E tem a ver também com a educação à distância no Brasil, que é aquilo que eu disse, ela está formatada. Ela é, na realidade, uma repetição, pode existir uma repetição do que se faz no ensino presencial. Ela não tem todo esse arsenal de tecnologias, de instrumentos e de concepções de aprendizagem. Eu não vejo isso refletido aqui no Brasil na forma como o que a Daniela está falando. Então, acho que, assim, parece um pouco essa questão, no caso do Brasil, eu acho que você tem razão, mas tem razão pela forma como a educação à distância foi pensada no Brasil e como ela está posta hoje no caso do Brasil. Quem sou eu? Eu queria, na verdade, dar os parabéns a vocês dois por organizar um evento desse e trazer a Daniela. Eu acho que aqui a questão da educação à distância no Brasil, ela ainda está marcada por um tabu. É uma discussão que a gente faz com medo de falar uma coisa que a Daniela colocou, a flexibilidade enquanto opção de qualidade. E que não dá para comparar. São coisas incomparáveis. E aí a gente busca argumentos, e é um exercício difícil, porque a gente busca argumentos para justificar coisas que não podem ser justificadas. São coisas diferentes, completamente diferentes, e são surpreendentes. Porque as respostas simples que a gente costuma dar, elas não são satisfatórias para esse universo. Então, essa discussão que a gente faz no Brasil com medo sobre a EAD, ela conspira contra o nosso avanço. O nosso avanço, enfim, de produção teórica sobre o tema. Por exemplo, nosso modelo de educação à distância aqui foi marcado por um comportamento defensivo. Pois é. E por marcado por um pensamento defensivo que foi criando um monte de dispositivos para aproximar a EAD do presencial. Então tem que ter o tutor, tem que ter uma quantidade de horas, os 20% presenciais. Foram uma série de procedimentos que são defensivos, que não foram pensados nessa perspectiva de ser outra coisa. Né? Então eu acho que esse é um aspecto interessante. Vocês estão de parabéns de terem proporcionado. Lamento que isso aqui não esteja cheio, porque ainda bem que está sendo documentado, que é uma discussão extremamente rica que a Daniela trouxe. Eu entendo a satisfação e orgulho da Tereza, eu me sinto, enfim, muito satisfeito e orgulhoso por isso, porque a discussão que a Daniela faz sobre o tema é uma discussão muito qualificada, que está muito distante do que a gente faz aqui, a discussão teórica. E, portanto, questões que a gente ainda se debate, né? O medo, a insegurança, não quero gostar, etc. e tal, já estão superadas lá de muito. Né? Então, olha, parabéns. Hoje, essa noite foi muito rica. Eu só queria fazer uma observação em relação a isso que o Ricardo disse. Quando a Daniela foi para a minha orientação de mestrado em Araraquara, ela veio para fazer um mestrado sobre telecurso segundo grau, né? Que naquela época era a educação à distância que a gente tinha ainda, acho que é 98, né? Acho que é 98, né? Achei que aquele tema já era ambicioso, né, para um curso de pós-graduação em educação. Ela fez o mestrado e veio para mim dizendo que queria fazer o doutorado em didática digital. Que era uma coisa, acho que foi o primeiro mestrado e doutorado na educação em Araraquara, nessa área, né? E ela se saiu tão bem que hoje trouxe todas essas novidades. Então, só para mostrar que as resistências foram muito grandes, né? Como é que você vai orientar uma pessoa nessa área? Essa área é bobagem. Quer dizer, a educação à distância era uma bobagem qualquer que não tinha nenhum efeito. E essas resistências foram vencidas. Hoje a gente tem uma universidade aberta, a gente tem cursos à distância nas universidades públicas, mas eu acho que tem seu tempo, Ricardo. Acho que hoje a gente tem realmente uma discussão que é feita com medo, ela é pautada com medo, a gente tem medo da tecnologia, tem medo do que isso possa trazer, mas eu acho que ela vai avançar sim. Tenho plena confiança que ela vai avançar.
Ela tinha pedido para falar, ó, deixa ela falar. Todo mundo falou, né? Durante 4 anos do curso de educação à distância pela universidade. A qualidade do curso eu achei fantástica. Nós começamos com 50 e terminamos com 16. A metade não conseguiu terminar no tempo e a outra metade evadiu. Só que a qualidade do curso é fantástica e a proximidade do professor também foi muito boa. E a orientadora, por exemplo, do TCC, às vezes era bem mais presente do que um orientador tendo um curso presencial, assim, todo dia, mandava e-mail e tal. E uma coisa que eu percebi que o Aguinaldo falou da dificuldade. Eu tinha muita dificuldade em buscar o próprio conhecimento e eu tive que aprender. Então, além de aprender o conteúdo, eu tive que aprender a buscar e aonde buscar. Embora tivesse o documento, eles tivessem um material, mas aquilo era, digamos assim, não era tudo, não estava tudo ali. Então, eu tinha que buscar. E depois dessa experiência, eu posso dizer assim, contribuiu muito para a minha escrita, porque a gente aprende a escrever muito mais. Então, é uma experiência de escrita que enriquecedora para mim. Então, foi fantástico. Embora foi um pouco, entre aspas, dolorido, porque você tive que aprender na mão, mas depois que você aprende, é muito bom. Pronto, podemos agora? Vocês viram que o tema é polêmico. Antes de parabenizar as duas professoras, até porque eu vou ser redundante, o Ricardo já fez isso, eu quero deixar algumas provocações, mas não vou abrir a palavra, mas vou ser bem arbitrária. Eu fui professora do ensino à distância, então eu quero deixar algumas provocações para vocês irem para casa pensando nisso. Nessa instituição tinha o curso presencial e o curso à distância, e eu era professora nos dois cursos. Teve um ENAD e o pessoal do curso à distância saiu muito melhor do que o pessoal do curso presencial. Um ponto. Eu dava aula para uma turma de Porto Velho, que não tinha nem orelhão. Então, como que essas pessoas iriam estudar se não tivesse o ensino à distância? Outra coisa, a gente tem muito pouca pesquisa sobre ensino à distância. Então é assim, eu não vi, não conheço e não gosto. É preciso conhecer. Nós precisamos pensar assim, qualidade da educação, à distância ou presencial. Precisa mudar a lógica de pensamento. Tem qualidade? Se é presencial ou à distância, é outra questão. Né? Porque socialização, a gente tem outros espaços para ela, principalmente para adultos. Né? Para crianças nós podemos discutir, que é o primeiro espaço de socialização da criança depois da família. Mas para os adultos, eu faço alguns questionamentos sobre isso. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, professoras, parabéns pela discussão.